Este fim de semana decorre em Guimarães o 29º Congresso do CDS, que pela primeira vez não tem representação na Assembleia da República. A história deste partido e a importância que ele tem na história do próprio Portugal democrático justificam que se olhe para ele com um certo interesse e com algum respeito. Por ter sido dirigente nacional durante estes 2 últimos anos, devo ao partido uma explicação e, acima de tudo, tenho uma explicação para dar ao país. Quando Francisco Rodrigues dos Santos se apresentou ao Congresso em janeiro de 2020, sabia que tinha pela frente um mandato difícil. Vínhamos de um resultado eleitoral péssimo e havia uma noção muito aproximada da dimensão das dívidas financeiras. Outra coisa era saber, àquela data, que a facção derrotada não só nunca iria reconhecer a presidência dele, como iria fazer uma campanha ativa de destruição do CDS. O primeiro aspecto importante a compreender logo aqui é que o CDS mudou de direção e de orientação política, mas nunca mudou de representação parlamentar e mediática. A facção que perdeu o Congresso de 2020 é formada pelos ex-dirigentes que mandaram no partido durante cerca de 20 anos, já desde o tempo do Dr. Paulo Portas. São as caras mais conhecidas do partido e aquelas que os eleitores associam imediatamente ao CDS. E nunca se capacitaram de que já não mandavam no partido. Foram eles que encostaram o partido à esquerda e que identificaram o PSD como o principal adversário do CDS e não o Partido Socialista, e esse erro provocou o grande desastre eleitoral de 2019, quando o partido desceu de 18 deputados para 5. E mais, a persistência nesse erro, o encosto ao centro e às ideias políticas do Partido Socialista, não só permitiu a entrada de 2 novos partidos à direita, como provocou o seu crescimento. Havia um eleitorado de direita que estava todos os dias cada vez mais órfão de representação. É certo que em alguns aspectos a direção de Francisco Rodrigues dos Santos podia ter feito melhor, eu tenho uma opinião clara sobre alguns desses aspectos, mas o contributo que isso teria dado para o resultado final é absolutamente nulo. O que aqueles senhores notáveis fizeram contra a direção de Francisco Rodrigues dos Santos durante estes 2 últimos anos, e desde o primeiro dia e constantemente, foi determinante no resultado final. Francisco Rodrigues dos Santos teve 15 dias de debates na televisão e mais 15 dias de campanha de rua. Ninguém dá uma ideia de partido com um mês de campanha eleitoral e muito menos depois de ter passado 2 anos a ouvir os ex-dirigentes desse mesmo partido a defenderem a tese de que o CDS teria tornado primeiro transitório, depois irrelevante e por fim de que o partido estava a morrer. Os eleitores ouviram isto durante 2 anos, não iam mudar de ideias durante o mês que antecedeu o dia das eleições. Além disso, convém lembrar que a direção de Francisco Rodrigues dos Santos enfrentou 4 problemas adicionais. Como vimos, não teve representação parlamentar, nem teve intérpretes nos média. Foi limitada pela pandemia, foi apertada pelos novos partidos e nunca teve os favores dos média, porque os média são favoráveis ao Partido Socialista e Francisco Rodrigues dos Santos era contra o Partido Socialista. A oposição interna tornou-se externa e decidiu desta maneira. E não foi contra a direção de Francisco Rodrigues dos Santos que eles manobraram durante estes 2 anos. É preciso também fazer esta distinção. Aquilo que eles fizeram foi contra o próprio partido. Foi o partido que eles agrediram, foi o partido que eles destruíram deliberadamente. Basta olhar para trás e ver o que foram as declarações públicas, o que foram as entrevistas, o que foi o decorrer deste mandato que aqueles senhores exerceram na televisão. Por fim, estes senhores foram instruídos na política e promovidos pelo Dr. Paulo Portas e nunca tiveram, sem ele, qualquer existência na vida pública. Nada do que eles dizem ou disseram
tem qualquer interesse, a não ser na medida em que traduzam o pensamento do Dr. Paulo Portas. Subiram através do partido, usaram o CDS como um escadote e, chegando lá acima, deram-lhe um pontapé. Agora continuam a agitar-se nas televisões, comentam como se fossem umas personagens perfeitamente isentas, e não podemos perder de vista o seguinte: para haver um acordo é preciso pelo menos duas partes, mas para haver discórdia basta uma das partes. E foi exatamente isto que aconteceu no CDS.